Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos de volta, com a série Conhecendo a Deus. Estamos aí caminhando, olhando para a Bíblia, as Escrituras e assim buscando quem é Deus, a sua manifestação através da revelação bíblica, para que a gente possa amá-lo, adorá-lo de uma forma compreensível, racional. Então é preciso a gente caminhar olhando quem Ele é, para que meu culto seja melhor. Sempre eu tenho dito aqui, para que meu culto seja melhor, saber quem é esse que eu estou adorando, quem é esse que eu estou anunciando. Então a Bíblia ela nos recomenda conhecer a Deus. O próprio Deus mesmo disse que conheçam a Ele, Jesus falou que a vida eterna é esta, conhecer o Pai. O apóstolo Pedro disse também que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, fazer teologia é conhecer Deus. Qualquer cristão que esteja meditando na palavra, ele está fazendo teologia, está buscando saber o do seu amado, conhecer como ele é. Muito bem. A gente tem falado nesses estudos sobre as características de Deus, os seus atributos, e eu queria destacar aqui dois atributos importantes melhor dizendo, todos os atributos são importantes, mas para a nossa compreensão em relação à salvação, eu destaco 3 atributos. 2 já foi falado, que é o amor de Deus e a graça dele. Então, nós entendemos, falamos do amor de Deus, e desse amor foi manifestado a sua graça, a graça geral, que é para todos, a graça especial, a graça de Cristo, que nos salvou. E falamos também, além do amor de Deus, a gente falou dessa graça. Na verdade, a santidade, melhor dizendo, a graça está no amor. Nós falamos da santidade de Deus na última aula. Então, está aqui o amor e aqui está a santidade. Nós entendemos que Deus ama a sua criatura e também falamos que Deus é santo. Deus não pode se misturar, Deus está separado de suas criaturas. E na relação, Deus não pode abraçar alguém que está em pecado. No caso, somos nós, Ele não pode ter uma relação de permitir que o amor abrace o pecador, e isso vai ferir a essa característica que ele tem de ser santo. Então, o amor que Deus ele não é um amor irresponsável, que vai abraçar o pecador e não está questionando o pecado. A santidade dele será ferida. E aqui, irmãos, vai destacar agora um terceiro atributo que fecha essa questão, que é a justiça de Deus. Então, de um lado tem o amor, de um lado tem a graça, e o estudo de hoje vamos falar da justiça de Deus. Isso é muito importante, essas 3 características, como eu já falei, para entender a salvação, porque a gente vai entender o porquê Jesus teve que vir aqui, Deus ter se tornado homem. Vamos entender o porquê. Porque ele me ama, mas não pode me abraçar por causa da sua santidade, que ele é santo. E esse terceiro atributo, a justiça, vai mostrar ainda que essa justiça, ela faz que o amor dele não abrace o pecador. Por ele ser santo, ele não pode se contradizer. Então, esse atributo dele de justiça vai exigir que para que Deus abrace o pecador, é preciso primeiro satisfazer a sua justiça. Então, a justiça de Deus,
é o último atributo moral de Deus nessa série de mensagens que eu tenho aqui apresentado aos irmãos. É tão importante e perfeito quanto os demais, a ser considerado a justiça. O Deus que se revela nas Escrituras é justo. Eu quero já começar a apresentar essa expressão do apóstolo João, 1 João 2, 29, diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então veja a apresentação. Se você que é servo de Deus sabe que ele é justo, então todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então aqui temos uma relação de um Deus que é totalmente justo. Ele não é uma parte justa, ele é a justiça, é dele a justiça. Então todos aqueles que amam a esse Deus e servem a esse Deus devem andar na justiça, porque ele é justo. E lá em João capítulo 17, verso 25, a Bíblia diz, Jesus orando disse: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. São as palavras de Jesus. E estes, ele está falando dos discípulos, e estes conhecerão que tu me enviaste a mim. Então veja que a oração inicial de Jesus, ele diz: Pai justo. Então observe que as Escrituras, elas apontam e falam para Deus que ele é justo. Então Paulo, lá no final de sua vida, ele orou assim, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo está dizendo isso, que está no final do seu ministério. Ele continua: a qual o Senhor, justo juiz, veja aí o atributo manifestado na oração de Paulo, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Também encontramos no Salmo 33, verso 5, veja que o salmista diz que Deus ama a justiça, da seguinte forma: ele, Deus, ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, observe que o que se apresenta no Salmo, que Deus, ele ama a justiça. Não cabe nada em Deus que seja injusto. Ele ama, assim, a justiça. Então, meus irmãos, assim eu pergunto, diante desses versos apresentados aqui, a pergunta é: o que significa a justiça de Deus? O que as Escrituras querem dizer ao afirmarem que Deus é justo? Então vamos avaliar isso aqui diante desse estudo. Então vamos lá. Pode-se afirmar, meus irmãos, que Deus, e somente Ele, é ontologicamente justo, intrinsecamente reto. O que significa dizer isso? Que a justiça faz parte do seu ser. O que nós queremos dizer, irmãos, é que a justiça não é uma ferramenta que Deus usa. Não. A justiça é o ser de Deus. Faz parte da vida de Deus a justiça. Então nós estamos tratando de um Deus que ele é a justiça. Tudo que é justo, irmãos, aqui na terra, tudo que se exemplifica a justiça aqui na terra, provém dele. Então, a nossa retidão, para que os irmãos tenham uma ideia de comparação, a nossa retidão é apenas relativa à nossa. Veja, nós somos justos quando estamos diante de códigos da lei. Exemplo, cinto de segurança. Então, a gente pratica a lei porque é dado a nós uma punição se não cumprirmos. Veja, se você está em um município
que não há uma fiscalização com o cinto de segurança, então aquela população, ela nem vai se preocupar em colocar o cinto de segurança. Mas se você estiver em uma cidade em que há uma fiscalização, há punição, as pessoas usam, mas elas estão usando esse cinto de segurança, não é porque elas são justas, é por causa da punição. Então, a nossa justiça, a nossa retidão como seres humanos, ela é relativa. Estamos debaixo de uma lei e por isso que nós somos retos para o cumprimento da lei. Deus, entretanto, meus irmãos, não precisa de código legal ou padrão moral para lhe seja superior. Diferente de nós precisamos de leis superiores e nós nos tornamos justos diante dessas leis porque estamos debaixo dela. Se não houvesse leis, nós iríamos transgredir. Mas Deus não. Deus não precisa de nenhum código legal ou moral, porque ele é superior ao padrão dele. Ele é o legislador supremo, o código legal último, o padrão moral absoluto. Então, o padrão de Deus está acima. Deus ele não é justo porque existe uma lei acima dele. Não, ele é justo porque ele é a justiça. Veja, ainda que o mundo não tivesse sido criado e não houvesse criatura alguma com que se relacionar, Deus subsistiria justo, eterna, perfeita e absolutamente justo. Então, mesmo que não tivesse nada nesse mundo, se o mundo não tivesse existido, Deus continuaria a ser justo, porque faz parte dele. Então veja, Deus é perfeitamente justo no seu relacionamento para com os homens e para com os anjos. Veja que ele, por ser a justiça, ele ser justo, todas as suas relações, e aí vamos nos referir a anjos e aos homens, é dentro dessa retidão. Veja o que diz o Salmo 147, verso 17. Diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então, observe como o verso aponta que todos os caminhos do Senhor é justo. Não tem como Deus ser injusto, porque Ele é a justiça. Então, toda a sua relação, então todos os seus decretos passam pela sua justiça. Então veja, meus irmãos, Deus é um legislador justo, como diz Isaías, capítulo 33, verso 22, Isaías diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Observe que nessa expressão de Isaías, coloca Deus como o juiz, e quando ele diz o Senhor nosso legislador, ele está dizendo o seguinte: o Senhor não tem uma lei acima dele, porque ele é a lei. E aí quando diz que ele é o legislador, isso significa dizer que nós, seres humanos, é que estamos debaixo dessa lei. Mas ele não está, porque ele é o juiz, é o que dita a regra. Isso significa, irmãos, que suas leis são justas, retas e perfeitas. Romanos 7,12 revela essa verdade. Veja que diz: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então veja, a lei do Senhor, por ele ser justo e a sua justiça é perfeita, então significa dizer que a lei dele, da relação nossa com ele, é santa, o mandamento é santo, justo e é bom. Então não tem como a gente construir um caminho com Deus com a meia verdade. Não tem como, porque ele é justo. Então o caminho dele é justo, o caminho dele brilha a justiça.
Então, não tem como eu desejar que Deus ande comigo se o meu caminho que eu estou assim trilhando e construindo, há injustiça. Não há em Deus nenhuma escuridão, irmãos. Ele é totalmente justo. Veja, a lei do Senhor visa a iluminação dos olhos, dos nossos olhos, a restauração da alma e a bem-aventurança eterna. Então, quando Deus, o legislador, ele nos mostra a sua lei para nós, é para o nosso bem. Porque quem está ditando as leis, os mandamentos, é alguém que é justo. Se Deus não fosse justo, ele daria as suas regras para prejudicar o ser humano. Mas por ele ser justo, então essa lei, esses mandamentos, ele é benéfico para a nossa alma. Veja o que diz o Salmo 19, verso 7 e verso 8. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos príncipes. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Meus irmãos, vejam que coisas importantes que esses versos apresentam. Veja que a lei do Senhor, por ser perfeita, ela refrigera a alma. Então, meus queridos, o Deus justo, ao chamar o pecador, pela graça de Cristo, para andar no caminho da justiça, é para o seu bem. Como diz a Bíblia, vai refrigerar a alma. E ele diz mais, que os preceitos do Senhor vai alegrar o coração, vai iluminar os olhos. Então veja que a voz de Deus para o pecador vem de um Deus que é perfeito, e os mandamentos que saem da boca desse Deus perfeito é para o nosso bem, é para a nossa alma. Veja, a justiça de Deus é a base e o fundamento do seu governo. O que eu quero dizer com isso? Que ele administra esse mundo, as forças da natureza e as próprias ações dos homens, de acordo com a sua santa vontade. Então veja que a base do fundamento do reinado de Deus sobre o mundo é a sua justiça. É tanto, irmãos, quem já leu aqui Levítico, ali quando Deus está entregando as leis a Moisés, ali tem algumas características de leis, né? Lei da sociedade, lei do culto, lei da oferta. E uma das coisas que me chama a atenção é na lei da relação, a lei da convivência, que Deus se preocupa com os mínimos detalhes da justiça. Citando aqui um exemplo, ele diz lá que se você pegou um animal emprestado do seu colega, e se esse animal foi acidentado em suas mãos, Deus se preocupa que você restitua para o seu colega. Deus ele tem essa preocupação para ser justo com aquela pessoa que você pegou aquele animal emprestado. E aí, são alguns exemplos que Deus se preocupa na convivência, que a justiça seja praticada, porque senão ele vai ficar irado se alguém praticar injustiça com o seu próximo. Então é por isso que o Salmo 97, verso 2, o salmista apresenta que em Deus a base do seu reinado é a justiça. Veja que o Salmo 97, verso 2 diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Então veja, não tem como a gente pensar em Deus como um Deus que pode se equivocar. Não tem como. Não tem como Deus atender a sua oração se o seu pedido vai contra a justiça. Não tem como.
Não tem como você pedir a Deus, Deus, eu queria que o Senhor me livrasse dessa multa. Eu passei o sinal vermelho e eu queria que o Senhor me livrasse dessa multa. Não tem como você pedir isso a Deus, porque você cometeu uma transgressão e Ele é justo. Por mais que Ele lhe ame, por mais que você, servo de Deus, foi chamado pela graça, Deus nunca vai atender uma oração que tenha um tom de injustiça, porque Ele é totalmente justo. Às vezes você pode pensar que Deus não está sendo justo em alguns aspectos. Mas o Senhor não está sendo justo aqui. Veja, irmãos, nós não conhecemos os fatos. Se tem uma pessoa que conhece os fatos, é Deus. A gente não conhece o que o outro está falando. A gente não sabe o que aconteceu com tal pessoa que nós estamos julgando que ela esteja pensando. Somente Deus está sentado como juiz e sabe o que está acontecendo, porque Ele está em toda parte. Enquanto nós pensamos, fulano de tal, ele está fazendo isso para isso, mas a gente não sabe e não conhece o coração do fulano de tal. Mas Deus está tanto no meu coração vendo, como está vendo o coração do fulano de tal. Por isso que Deus, Ele conhece todas as coisas. Às vezes a gente olha, Deus está sendo injusto. Talvez não, com certeza não. Porque Deus, Ele não julga precisando de provas, como um juiz humano precisa. Deus não precisa de provas para que possa decretar a sua opinião. Não precisa, porque Ele já vê todos os corações e as intenções. Por isso, meus irmãos, podemos às vezes não compreender a retidão e o perfeito juiz de Deus. Por isso, a gente se pergunta, por que, Senhor, aquilo não aconteceu? Porque Deus é juiz, Deus sabe de todas as coisas. Não era para você, não era para o seu bem, Deus sabe todas as coisas. Veja, nesta vida, já experimentamos manifestações tanto recompensadoras, como punitivas da justiça de Deus. Nessa vida, Deus pode nos disciplinar, Deus pode nos abençoar, nos recompensar. Não é assim, meus irmãos? Às vezes, nós pagamos por um ato de injustiça que praticamos, e aí a gente tem a ação de Deus punitiva, não é verdade? Agora, contudo, essas manifestações, elas são apenas parciais. Essas punições de Deus, que Deus pune as pessoas nessa terra, isso é parcial. A manifestação plena da justiça de Deus se revelará no dia da ira e da manifestação do juízo. Escute, a gente vê pessoas nessa terra praticando injustiça, não é verdade? A gente vê. Pessoas que zombam de Deus, pessoas que roubam, juiz que são levados pela corrupção, alguém que tinha uma causa, mas o juiz foi pago, foi comprado, isso é muito injusto. Às vezes Deus pune essas pessoas aqui nessa terra, e quando Ele pune, isso é parcial. Mas na verdade, a justiça de Deus mesmo, a mão de Deus vai pesar num dia da ira, da manifestação dele, num juízo final. Aí sim, que a justiça dele irá punir. Então veja, aqueles que amam a Deus e praticam a justiça, recebem muitas bênçãos da parte dele. Mas a recompensa plena é no futuro. Observe, irmãos, que, veja, que assim como Deus pune a injustiça aqui na terra de forma parcial, assim como Deus também abençoa os seus servos, também de forma parcial. Agora veja, a punição de Deus para os injustos, para os ímpios, vai acontecer de fato, pleno, no juízo final. Assim como também os irmãos que são servos de Deus, andam na justiça de Deus, serão totalmente abençoados na recompensa da vida eterna. Agora, veja, o crente é continuamente estimulado
a olhar para o futuro, para o glorioso dia da vinda do Senhor. Veja, você olha, até tem o registro salmista, que ele olhava o ímpio prosperando, e ele ficou triste, porque ele amava a Deus e não via essa prosperidade na vida dele. Ele via no ímpio. E aí, quando ele entra num templo, quando ele vai orar, ali o Senhor manifesta sobre a vida dele, e ele entende o fim das coisas. Ele vê o fim dos ímpios e o seu fim. Então, são duas coisas diferentes. Então, você olha para uma pessoa que não ama a Deus, uma pessoa que é desobediente a Deus, e ela é próspera. Aí você fica, isso é injusto, porque eu sou servo de Deus e não tenho essa prosperidade financeira. Veja, irmãos, a punição de Deus, de fato, não será aqui nessa terra, será no juízo final. E a bênção de Deus para nós, irmãos, a Bíblia nos chama para olhar para o futuro, porque a nossa recompensa não é aqui na terra, apesar que Deus pode abençoar a sua vida, mas é no futuro que a Bíblia nos chama para olhar a nossa recompensa. Pedro vai dizer isso em 1 Pedro, capítulo 1, verso 4 e o verso 5. Veja o que Pedro vai falar. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos gerou de novo para uma vida esperança. Verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Está vendo aí, irmãos, a recompensa final? E também no verso 5, que mediante a fé estáis guardados da virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, o que Pedro está dizendo para os servos de Deus, que vê a injustiça dos homens aqui na terra? O que a Bíblia está nos falando, irmãos? Ore para o futuro. A sua recompensa não é aqui na terra. Apesar que a gente passe e veja injustiça, ou seja, pessoas, a injustiça imperando e sendo próspera, Deus diz, não é aqui a sua recompensa. A sua recompensa é na eternidade. Você vai abraçar de fato a justiça de Deus na eternidade. Agora veja, assim como Deus será justo para aqueles que seguiram suas leis aqui na terra, o ímpio, aqueles que não andam no caminho do Senhor, será advertido. Veja, ele é, na verdade, advertido em Miqueias, capítulo 5, verso 15. Veja como Deus diz: e com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Então, observe essa expressão de Deus, que ele diz que a ira dele e o furor dele, ele vai manifestar sobre aqueles que não ouvem a sua palavra. Então, a gente não venha pensar que a justiça de Deus está cega. Não. Até um ditado popular, né, que Deus pode retardar, mas ele não falha, né? Na verdade, o Senhor tem preparado, a sua justiça será manifestado para os descrentes, para aqueles que não amam, no futuro próximo. E para nós, seus servos, ele nos abençoa aqui na terra, de forma parcial. Isso não quer dizer que não esteja isento de sofrimento. A Bíblia exorta o sofrimento, mas aponta o futuro. É o nosso descanso. A justiça de Deus vai recompensar os seus servos num descanso eterno com o Senhor. Muito bem, meus irmãos. Apresentamos esse atributo aqui da justiça de Deus, né? E apresentamos o que a Bíblia fala dessa justiça.
Mas eu quero agora apresentar para os irmãos as características dessa justiça de Deus. E veja, a primeira dela é que a justiça de Deus, ela é eterna. Observe, Deus é eternamente justo. Esse é um ensinamento bíblico. Então, o Deus criador dos céus e da terra, aquele que fez os céus e a terra, antes de criar todas as coisas, ele já é justo. Ele já era justo. Então, de lá até os nossos dias, Deus, ele não pode ser injusto. Não pode. Porque ele é justo antes da criação. Então, é nele está a justiça. Então, a justiça de Deus, ela não vai mudar o seu conceito com o tempo. Então, Deus ele foi justo antes do começo de todas as coisas, ele é justo nos nossos dias, e ele será sempre justo para todo sempre. É isso que a Bíblia diz, veja o Salmo 119, verso 142, diz: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Então, a justiça, a primeira característica que a gente pode definir da justiça de Deus, que ela é eterna. Ou seja, o Deus que você serve, ele nunca vai mudar, nunca vai ter um limite à justiça dele. Deus nunca vai chegar um dia e falar: acabei de ser justo, eu deixo de ser justo. Não tem como, porque a justiça dele não tem fim, é eterna. Uma segunda característica da justiça de Deus, que a justiça de Deus é perfeita. Veja, o Senhor Deus é perfeitamente justo, nele não há a menor injustiça. Você vai ver lá no Salmo 71, verso 19, que diz: a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Então, observe, meus irmãos, que o salmista apresenta que a justiça de Deus, ela é perfeita. Então, o que sai da boca de Deus não tem como falhar. O salmista vai dizer que a palavra de Deus é como a chuva que desce do céu e não pode mais voltar. Mas essa chuva, ela tem propósito. Essa chuva, ela tem uma consequência. Ela vai bater na terra e vai dar fruto. Então, a voz de Deus, as palavras do Senhor, os seus mandamentos que saem dos seus lábios, sempre será perfeito. Nunca terá falhas. Se você olhar para a criação, meus irmãos, dessa variedade de coisas criadas, você não vai encontrar imperfeição. Tudo é perfeito. Porque Deus, em sua justiça, ele é perfeito. E uma terceira característica da justiça de Deus, além de ser eterna e perfeita, a justiça de Deus, ela é graciosa. Veja, meus irmãos, a justiça de Deus, ela não é incoerente como os demais atributos dele. Não pode. Observe bem, e aí vamos entender um pouco a salvação. Aqui está o amor de Deus. Então, digamos que o amor de Deus diz: eu quero lhe abraçar, pecador. Eu amo você, pecador. E aí, digamos que Deus só tenha o atributo chamado amor. Então, se Deus tiver somente o atributo, a característica de amar, então ele ia abraçar a gente, e iria abraçar a gente com pecado, não fazia nenhuma diferença para ele se a gente estivesse adulterando, roubando, não haveria nenhuma diferença, se Deus tivesse apenas o atributo de amar. Então ele ia abraçar você, ele ia passar a mão em cima dos seus pecados, mas não é isso que a Bíblia diz. Além de apresentar que Deus é amor,
também apresenta que Deus é santo, que Deus é puro. Então, isso significa dizer o seguinte, que o amor dele não é irresponsável de abraçar você, porque ele, por ser santo, puro, vai ficar constrangido, ou seja, ele não tem como abraçar o pecador, os seus pecados. Aí entra agora a justiça. O que é que a justiça dele vai ser declarada? Eu não posso abraçar você, você está devendo, está desobediente, e por eu ser justo, eu não posso abraçar você. A justiça de Deus, ela não pode olhar para o amor e falar para o amor dele assim, da seguinte forma: vá, abrace o pecador que eu vou fechar os meus olhos. Não tem como. O amor de Deus e a justiça e a santidade dele andam de braços dados. E aí, quando eu digo que a justiça de Deus ela é graciosa, eu não estou dizendo que ela é incoerente, que ela virou as costas e deixou o amor abraçar. Não. A justiça de Deus não briga com a graça de Deus. Porque se a justiça de Deus brigasse com a graça, e aí relaciona o amor, ninguém ia ser salvo. A justiça de Deus não é uma justiça fria. Não é assim, pecador, você está longe de mim e eu não quero você. Não é fria assim. Veja o que ele fez por nós diante da sua justiça. Veja o que Deus fez. Observe muito bem o que eu vou falar aqui, irmãos. Pastor, então temos um problema. Deus nos ama, é verdade. Mas não tem como Deus me abraçar, porque ele é limpo e eu sou sujo. É verdade. E um terceiro problema, a justiça dele. Ele, por ser justo, ele não pode abraçar a malandragem. Ele não pode falar assim, eu vou te abraçar e aí eu vou esconder o meu atributo de santo e de justo. Não tem como. Então, o que Deus fez? Como é que eu vou me aproximar desse Deus? Se a justiça dele é o guarda, é o guardião ali que não permite a injustiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, vai explicar que a justiça de Deus ela é graciosa. Veja, aquele que não conheceu o pecado, está se referindo a Jesus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos parar aqui, verso 21. Veja, qual foi o plano de Deus então? Visto que o amor dele não pode abraçar o pecador por causa da sua santidade, e a sua justiça, o guardião, não deixa que isso aconteça. O que foi que ele fez? Deus, o próprio Deus, que é justo, se tornou homem como nós. E a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, apesar de ter sido homem. Ele não conheceu o pecado. E aí Jesus assume o seu lugar. Ele assume o seu pecado, que a sua santidade não podia abraçar você e a sua justiça não permitia. Então Jesus, ele assume o seu lugar, e aí o verso 21 diz, ele fez justiça. Ou seja, quando a justiça de Deus viu Jesus morrendo em seu lugar, a justiça de Deus se deu por satisfeita. Acabou. Quando a justiça de Deus olhou Jesus na cruz, pagando o seu pecado e o meu pecado, a justiça de Deus se deu por satisfeita, porque alguém pagou pelos pecados da humanidade. E aí o amor de Deus abraçou o servo, a serva, e abraçou o homem e a mulher, aquele que se arrependeu pelo chamado do Espírito Santo. Então, quando eu digo que a justiça de Deus é graciosa, ou seja, a justiça de Deus elaborou um plano para que você pudesse se aproximar dele. E aí, meus irmãos, eu trago uma exemplificação dessa manifestação da justiça de Deus. Deus, a própria justiça de Deus, para resolver esse problema, elaborou esse plano que já estava planejado antes da fundação do mundo. A própria justiça de Deus,
assim Jesus assume uma forma de homem, não peca, e Jesus assume seu pecado, recebe o juízo de Deus, Jesus é punido na cruz por seus pecados, e a justiça tem como satisfeita, como paga a dívida do homem e da mulher, aqueles que vão se arrepender. Aí eu me lembro de uma história, eu sempre conto essa história, lá no estado americano, nos Estados Unidos, quem transgredir as leis de trânsito, diferente aqui do Brasil, a gente paga uma multa, né? Nos Estados Unidos a pessoa vai para o júri, vai estar perante o juiz vai dar um discurso, né, lá de repreensão. Conta-se uma história que uma jovem, ela ultrapassou o sinal vermelho e ela recebe a notificação que ela tinha que comparecer a um tribunal. Por coincidência, quem era o juiz daquele tribunal era o pai dela. Então, naquele momento, ela estava sentada como réu e o seu pai estava como juiz. Nesse momento, por mais que o pai dela amasse a sua filha, ele não poderia agir pelo amor. Ele não podia dar uma sentença para aquela jovem em nome do amor dele. Ou seja, você está liberada, você é inocente, porque eu lhe amo. Não podia, porque ele tinha que agir como juiz. Muito bem. E aí, quando ele vai julgar a causa, ele bate o martelo e diz: culpada, você transgrediu e você tem que pagar uma multa. É assim que se paga lá. Além do discurso do juiz, tem que pagar uma multa. Você vai pagar uma multa. Feito o caso, bateu o martelo, o pai dela tira a beca, né, de juiz, aquela roupa que o juiz ele usa, ele tira, coloca na cadeira e desce até o auditório onde estava a sua filha. E quando chega lá, ele pega o dinheiro da multa que a filha recebeu como sentença e dá para ela pagar e assim abraça a sua filha. Essa história exemplifica muito a justiça de Deus. Veja, quando Adão e Eva, eles pecaram, todos os seres humanos pecaram contra Deus. Todos que nascem de mulher, nascem em pecado. É réu. Então Deus, como juiz, por mais que ele ame o ser humano, por mais que ele ame as pessoas, ele não pode, como juiz justo, liberar todo mundo, inocentar todo mundo. Ele não pode, porque ele é juiz, ele é justo. Mas aí, assim como esse pai desceu lá de onde estava sentado para abraçar sua filha e pagar a sua multa, assim Deus também fez. Como juiz, ele decretou que o ser humano é culpado, está apto para a ira dele. Mas aí ele desceu do céu, deixou a sua glória e ele se fez com o homem, pegou a sua multa, ele pegou a sua conta e pagou a sua conta, e o amor dele abraçou aqueles que entregaram sua vida a Cristo. Bonita história? Assim é a justiça de Deus. Diante disso, meus irmãos, eu quero concluir esse estudo sobre a justiça de Deus das seguintes aplicações. Eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, a primeira aplicação quanto a nós, diante dessa justiça manifestada para nós. Isaías 64, verso 6, diz assim: todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Escute só. A Bíblia aqui em Isaías compara que toda a nossa justiça, ou seja, aquilo que a gente acha que a gente pratica como algo justo. Imagine coisas boas que você pratica com o próximo, para com a lei. A Bíblia diz, em comparação aos olhos de Deus, a Bíblia diz que essa prática que a gente faz de justiça, a Bíblia diz que é como um trapo da imundícia. Um comentarista diz que
esse trapo de imundície se compara àquele pano de prato que a pessoa tem na pia, ou um pano de chão. Veja que comparação. Tudo aquilo que eu acho que eu pratico, que eu me vanglorio como algo justo, aos olhos de Deus, diante do santo Deus, é como um pano de chão. Veja, só somos considerados justos aos olhos de Deus somente pela graça de Deus, porque a justiça de Cristo nos é imputada pela fé. Olha só, de toda a prática de justiça que você possa assim exercer, como eu também, aos olhos do Deus Santo, aquele que vê as nossas intenções, os homens, eles olham para as nossas ações, mas ninguém sabe das intenções. Alguém pode praticar uma boa obra, mas com a intenção má, de vangloriar, de ganhar alguma coisa. Então, aos olhos de Deus, que vê todas as intenções, é como o trapo de imundície, essa justiça que nós praticamos. A única forma de Deus lhe ver, de Deus me ver como justos, é somente pela graça de Cristo, pela obra de Cristo. É a única forma que Deus pode me enxergar como justo. Ele olha para Jesus, se você estiver em Cristo, Deus lhe olha como justo, mas não por sua causa, mas por causa da justiça de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Cristo assumiu o seu lugar. E quando Deus olha para você, Deus lhe abençoa por causa de Cristo. E uma segunda aplicação dessa verdade, dessa doutrina, é que Deus nos manda praticar a justiça. Veja, Deus exige do seu povo que pratiquemos a justiça e amemos a misericórdia. Você vê lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8, veja o que diz a palavra de Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o Senhor pede de ti, senão que pratiqueis a justiça, que ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Veja que o que se coloca aqui o profeta lembra aos seus ouvintes que Deus, ele declarou que os seus servos pratiquem a justiça e ame tudo que é bom e tenha a humildade para andar com o seu Deus. Veja, isso que é tão importante para que a gente possa absorver. Se você diz que ama a esse Deus que é justo, então esse Deus justo, ele quer que você ame e pratique a justiça. Se tem um povo aqui na terra, deve exalar, irmãos, a prática da justiça, é o povo dele. Então não cabe nessa verdade, eu, como digo que amo a Deus, cultuo ao Deus da verdade, e eu tenho as minhas malandragens, eu tenho a minha forma de vida incorreta e eu estou louvando na igreja. Não combina. Porque o mesmo Deus que eu estou louvando, cantando que Ele é justo, é o mesmo que nos manda a praticar a justiça. Uma terceira aplicação é em relação para os nascidos de Deus. Aqueles servos de Deus, aqueles que estão em Cristo, essa doutrina nos ensina. Veja, a prática da justiça é uma das marcas do novo nascido. Então veja, como é que, pastor, que se conhece alguém que nasceu para Deus, alguém que foi chamado para a salvação? Uma das características, uma das marcas é ele andar na justiça. 1 João capítulo 2, verso 29 diz: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então veja que o apóstolo, ele mostra essa condicional.
para que alguém reconheça que alguém é justo, que nasceu de novo, é aquele que pratica a justiça. Então, meus irmãos, o que nos leva a pensar essa aplicação? E aqui eu repito, que é natural do nascido de novo, que essa pessoa que foi chamada por Deus e foi manifestada a salvação nela, é natural que ela abandone ou ela rejeite tudo aquilo que é injusto, porque ele foi chamado através do Espírito Santo para praticar a justiça. E uma quarta aplicação que essa doutrina nos leva a pensar é que devemos louvar a justiça de Deus. Veja, devemos reconhecer, confiar, proclamar e louvar a justiça do juiz de toda a terra. Então isso deve se tornar um culto, isso deve se tornar uma filosofia de adoração. Eu enaltecer a justiça de Deus. Eu cantar, eu anunciar essa justiça de Deus, que ele, em seu atributo, não há nenhum tipo de injustiça. Então a gente pode cantar, a gente pode louvar a um Deus que é reto em suas palavras, em seus propósitos. Meus irmãos, que Deus nos ajude a imitá-lo nessa excelência do seu caráter. Que Deus nos ajude a parecer com Ele. Que possamos buscar na santificação a justiça de Deus. Ou seja, entender que eu estou diante dEle pela sua misericórdia, pela justiça de Cristo, e por isso que devamos ser gratos a Cristo, nosso Salvador. Entender que eu estou diante dele não é obra minha, por isso que eu não posso enaltecer a minha própria justiça, porque eu sou convidado para estar com ele pela graça, e não foi eu que construí o merecimento. Então, diante da sua justiça, eu vou louvar e bendizer o seu santo nome. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, que esses atributos que apresentamos aqui, do Deus que você serve, isso sirva para que a gente possa amá-lo mais ainda como Ele é. Que o Senhor te abençoe sempre.